tudo sobre tecnologia feita de pessoas para pessoas. Olá, meu nome é Mônica Vanderlei e você está ouvindo o PeopleCast, o podcast da Plusoft que aborda temas relacionados ao universo da experiência do cliente. Nesse episódio, eu conversei com o Denis Pedroso, que é gerente de relacionamento com o cliente na Unimed de São José do Rio Preto, uma operadora de saúde que vem fazendo um ótimo trabalho para melhorar tanto o atendimento como a oferta de serviços digitais. A ideia dessa conversa foi falar sobre os desafios enfrentados pela marca, o papel que a tecnologia ocupou nessas melhorias e também boas práticas que podem ser seguidas pelas empresas que desejam melhorar o suporte que elas oferecem aos usuários. Tudo isso dito, vamos à conversa. Olá, Denis. Muito obrigada pela sua presença aqui no PeopleCast. Eu tenho certeza que a conversa será ótima. Para começar a nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre a jornada do cliente nas empresas de saúde, porque a gente sabe que o cliente sempre quer ser atendido rápido, o cliente sempre quer ter a resposta na mão, mas quando a gente fala de saúde, isso vai para a enésima potência. A pessoa quer ser atendida agora e mesmo que não seja um atendimento de urgência, como a gente lida com saúde, a pessoa quer saber de uma forma mais rápida se ela pode fazer algum exame, se ela tem essa autorização, qual unidade ela consegue, esse tipo de dúvida que faz parte do universo de atendimento da Unimed de São José do Rio Preto. Eu queria então entender um pouco contigo como foi essa jornada que vocês estão construindo desde 2017 para proporcionar um bom atendimento ao cliente, um bom autosserviço, para que eles consigam tirar o máximo proveito das plataformas digitais. Eu também queria que você falasse um pouco sobre como a história da Unimed São José do Rio Preto e a história da Plusoft se encontraram e como essa parceria tem ajudado vocês a proporcionar um atendimento melhor para os seus usuários. Legal. Olá, Mônica. Primeiramente, queria agradecer aí o convite de vocês. Tá? É sempre muito interessante a gente conseguir trocar um pouco de conhecimento, conversar sempre um pouco, a gente aprende bastante. Então, obrigado pelo convite, a gente fica sempre à disposição, tá? Primeiramente, a Unimed, eu acho que como sistema no geral, o propósito da Unimed sempre foi de cuidar de pessoas, né? Então, a raiz mesmo. A Unimed nasceu com esse propósito, com esse objetivo. Então, o olhar centrado no cliente é de fato, e não só naquela visão escrita na parede, é de fato o nosso propósito. Desde 2018, 2019 mais ou menos, a gente vem se preocupando em como que a gente conseguiria estreitar e melhorar cada vez mais as etapas ali dentro da jornada desse paciente, né? A gente fala que é uma jornada meio que interligada do cliente com o paciente. Um momento ele é cliente nosso, em outro momento ele é paciente. Então, o que a gente poderia fazer para que a gente mitigasse ao máximo alguns problemas e alguns atritos ao longo ali dessa jornada? A gente tem no nosso segmento, principalmente de plano de saúde, a gente tem um diferencial que é muito interessante, que esse cliente, ele inicia-se ele com a gente, pode acontecer geralmente no nascimento dele, né, até o final da sua vida, né? Então, é um cliente que a gente acompanha ele durante a vida toda. E a gente precisa respeitar isso daí e entender cada momento. Então, nessa jornada, a gente observa que diversos pontos, como o momento que ele contrata um plano, quando ele vai a um consultório, ele passa por um médico, ele precisa realizar algum exame, ou até mesmo no momento que ele não utiliza de fato, né, nenhuma etapa do convênio, mas a gente se preocupa, assim, de como que está a saúde dele e o porquê que ele não está indo no médico, né? Então, é um pouco contraditório, mas sim, a gente se preocupa com aquele cliente que às vezes ele acaba não fazendo exames, check-up com regularidade. Então, a gente desenhou essa etapa já faz algum tempo. Essa jornada ela foi construída e a gente observou que para que a gente tivesse mais assertividade, né, ao longo dessa jornada, a gente precisava ouvir mais o cliente, de fato. Então, a gente startou ali em 2019, meados de 2019, em mais de 35 pontos de relacionamento com o cliente, a pesquisa de satisfação. Então, a gente escuta através do modelo NPS, que foi o modelo que a gente adotou aqui,
para a gente poder ouvir o cliente, como que foi aquela experiência naquele momento, se de fato ele se sentiu satisfeito ou não. Então, hoje, em todos os momentos que o cliente ele tem algum tipo de relacionamento com a Unimed Rio Preto, é enviado para ele uma pesquisa de satisfação e a gente escuta ele sabendo se ele ficou satisfeito ou não e, em caso de não satisfeito, o que motivou aquela resposta. Então, a gente vem trabalhando aí bastante, principalmente agora dentro de 2021, com todo esse desafio que nós estamos enfrentando, para poder ouvir e, mais do que isso, colocar em prática, né, algumas melhorias para que a gente alcance, de fato, uma melhor experiência a cada dia. Dois pontos que eu acho que vale a pena a gente explorar. Durante essa explicação, você falou que vocês entenderam que precisavam ouvir mais o cliente, ter mais proximidade, e daí surgiu a criação da NPS como indicador de desempenho e também para colher feedback. Você consegue me dar um exemplo de dor, vamos dizer assim, ou de questão que vocês tinham e vocês descobriram que poderia ser solucionada com esse indicador? Sim, sim. Uma das coisas que a gente percebeu, e assim, foi logo no primeiro momento, foi que o cliente cada vez mais ele quer ser empoderado, né? Ele quer ter seus serviços na mão. Então, isso também vem de encontro, obviamente, com o processo de transformação digital, mas isso ficou muito evidente naquele primeiro momento, enquanto a gente não tinha ainda alguns canais digitalizados. Então, o cliente ele quer ter essa autonomia, né? Então, eu brinco que hoje nossos principais concorrentes são empresas de outros segmentos, né? Então, se ele demora menos de um dia para receber uma televisão que ele compra, como que ele pode ter que ficar esperando 3, 4 dias um retorno nosso, se autoriza ou não o procedimento? Então, a gente precisa ter um respeito maior. E aí, essa escuta ela foi importante para a gente observar que, de fato, a gente precisava melhorar alguns processos, né? Precisava ser mais assertivo e ágil em determinadas situações. Então, a partir daí, apareceram alguns projetos interessantes aqui de empoderamento mesmo de autosserviços, como o aplicativo e o portal do cliente. Então, desde 2018, meados de 2019, a gente já iniciou a implantação e a solução dos canais digitais, então para que o cliente tivesse mais de hoje, são cerca de 20 serviços que ele tem disponíveis para ele. Então, mais do que ele ter nos canais digitais, a gente disponibilizou também totens presenciais de atendimento. Então, esses serviços, se porventura ele ainda tem, até por escolha dele, ele prefere um atendimento presencial, ele tem também, assim como os caixas eletrônicos, né, do banco, nós temos uma TV de cerca de 32 polegadas, touchscreen, no qual ele tem os serviços ali e ele consegue, com ajuda, se necessário, mas ele consegue ter o atendimento ali de forma imediata. Isso, inclusive, nos atendimentos assistenciais, né? A gente observava o cliente, o paciente, né? No caso, quando ele chegava num pronto atendimento, por exemplo, aquela burocracia, aquela necessidade dele ter que sentar, passar por atendimento, abrir cadastro, para depois ele passar por atendimento no médico, isso demorava muito, e era um ponto de atrito ali, de insatisfação do cliente. Então, com esse totem, ele passou a praticamente autorizar de imediato, sozinho, é gerado uma etiqueta ali para ele e uma pulseira no qual ele mesmo coloca, e ele já é encaminhado pela triagem de forma automática. Então, agilizou muito o atendimento, e aí tem que estar muito bem conectado, né? Então, de fato, o que o cliente fala e como a gente age, né? Isso daí ele tem que ser alguma coisa bem ligada. A gente não pode querer, de forma alguma, achar ou tentar adivinhar o que o cliente quer. É muito mais fácil a gente perguntar para ele, né, o que ele quer. Então, daí a gente começou a ampliar os canais digitais, como o chat e o WhatsApp 24 horas. Então, de fato, a maioria dos clientes, hoje a gente sabe que estão no WhatsApp, então não faz sentido a gente continuar apenas com canais telefônicos, por exemplo. A gente precisa, sim, ter canais digitais também, e a gente implantou o WhatsApp. E o CRM, ele foi importantíssimo por volta de 2017, aí junto com a Plusoft, porque foi um dos primeiros projetos mesmo digitais aqui dentro da Unimed. Então, foi um projeto bastante desafiador, porque ele tem uma abrangência muito grande, mas foi a partir dele que a gente conseguiu ter uma visão centrada de fato no cliente, né? Aquela visão 360. Hoje a gente tem mais de 16 áreas que trabalham com o CRM, tudo que acontece praticamente ali na vida do cliente, ele fica salvo e ele é realizado dentro do CRM. E a partir daí, fez com que a gente pudesse, sim,
ter um dado mais analítico, né, para a gente ter algumas decisões, e não em cima de achismo mais, né? Então, ali a gente começou a perceber algumas dores do cliente que fazia com que ele tivesse que ir de encontro ou procurar a Unimed. Então, não tem nada mais ruim do que a empresa gerar necessidade de você ter que procurá-la, né? Então, isso é horrível. Então, a gente precisava ser mais proativo, de entender onde estavam as principais dores ali dos clientes. O CRM nos trouxe isso de forma analítica e clara. A gente até com o desenvolvimento de BI, né, que é uma das inovações que a gente vem desenvolvendo, a gente conseguiu com o dashboard não só olhar para o passado, mas tentar prever um pouco do futuro, né? Então, esse ano, por exemplo, foi um dos anos que a gente teve menor número de solicitação de imposto de renda, por exemplo. Então, no sistema de saúde, todo mundo, né, que paga plano de saúde quer lá sua declaração para poder fazer a declaração de imposto de renda. Então, se todos os mais de 270 mil clientes resolverem entrar em contato para pedir a declaração, a gente não tem a menor capacidade de atendimento. Então, o CRM proporcionou a gente já saber um pouco do perfil, quem é o cliente que geralmente nos procura, aqueles que já nos procuraram de forma anteriormente e a gente já poder encaminhar para eles de forma preventiva, né, antes dele até mesmo solicitar. Então, a gente não teve nem 4% de clientes solicitando a declaração nesse ano. Então, isso é muito satisfatório para a gente. Posso falar de um lugar de experiência, porque eu sou essa pessoa que teve que ir no site do plano de saúde buscar as informações do imposto de renda, não achei, tive que ligar, então realmente faz toda a diferença. Vocês mandaram por e-mail para já a declaração ou já mandaram um e-mail explicando como fazia o processo para conseguir extrair os dados do site? Além da gente proporcionar esse autosserviço, então em todos os canais ele tinha esses serviços de forma automatizada. Então no aplicativo, no site, ele tinha isso de forma automática. Se porventura ele procurasse os nossos canais digitais, o próprio chatbot, né, que é a nossa assistente virtual, a Clara, ela gerava imposto de renda e entregava para ele a qualquer hora do dia, né, e de forma imediata. É importante a gente falar que não é que a gente é avesso ao atendimento humano, muito pelo contrário, a gente quer que, se necessário, sim, ele converse com uma pessoa, mas essa pessoa ela tem que estar disponível para atender ele, né? Então, a gente precisa fazer com que os atendimentos que são mais simples, eles de fato sejam resolutivos, um assistente virtual de imediato, sozinho, e aí, caso mais complexo, tem aquela pessoa mais disponível e preparada para atender com mais atenção, né? E não dentro de um turbilhão de volume ali, sem conseguir prestar atenção direito no atendimento. Então, todos esses canais, eles contavam já com o imposto de renda, mas mesmo assim a gente conseguiu com o CRM mapear com o histórico qual que é o perfil de cliente que mesmo com toda esse empoderamento, ele preferia o canal telefone para poder fazer sua solicitação, né? Ou até mesmo presencial. Então, a gente, de forma proativa, já mapeou isso e encaminhou antecipadamente para eles via SMS, via e-mail, o link, né, de acesso para ele baixar o seu imposto de renda. Então, isso fez com que o cliente, antes mesmo dele perceber que ele precisava ir atrás, a gente já estava disponibilizando para ele o seu imposto. Você tem mais algum outro exemplo que vai dentro dessa seara, ou esses são os que são mais presentes dentro de você quando você lembra, faz essa associação de tecnologia e experiência do cliente? Existem vários outros, né? Então, como por exemplo, a gente tem que olhar, na verdade, todos os stakeholders, e não só o cliente, né? O cliente, muitas vezes, ele é impactado por outros stakeholders e por isso que a gente tem que se preocupar. Então, muitas vezes, num atendimento médico, o cliente, quem atende ele não é a Unimed, né? É o prestador de serviço, o médico, a secretária. Então, a gente conseguiu identificar também com o CRM diversas dores ali da secretária, e isso gerava um impacto negativo para o cliente. E aí foi daí que a gente criou o Espaço Secretária. Dentro do Espaço Secretária, ela também tem vários autosserviços que ela consegue fazer de forma automática e algumas dúvidas que ela consegue tirar através, né, do assistente também de forma automática. Isso fez com que ela, tendo mais informação, empoderando mais ela de serviço, conseguisse ser mais assertiva, né? E, de fato, com o nosso cliente, isso daí foi um reflexo muito positivo. Então, a gente tem que entender que o cenário, né, que o cliente dele está, ele não está num casulo, né? Ele vive num cenário bem complexo, com diversos stakeholders, e a gente precisa proporcionar a evolução em cima de cada um deles.
Sim, bem interessante. E pelo que eu entendi, essa área para secretárias era porque elas tinham dificuldades em encontrar informação, em confirmar o plano, era esse tipo de dado que era muito difícil para elas? Exato. E às vezes, até muitas vezes, para ela ter alguns dados, algumas informações ou confirmações, ela teria que entrar em contato com a Unimed para poder tê-los, né? Ao invés da gente disponibilizar isso a elas. Então, como por exemplo, a gente tem até por nível de segurança, autenticidade em cada consulta ou exame que o cliente tem que colocar a biometria, né? Ele tem a biometria e a autenticação. E às vezes, como toda a tecnologia, tem sua falha, né? Dá algum problema. E aí, para ela poder corrigir e recadastrar, ela precisava entrar em contato com a Unimed, aguardar o atendimento ali no call center para ela poder fazer esse recadastramento. Então, isso não fazia sentido, a gente colocou esse cenário e essa função para ela, para que ela pudesse, a partir de alguns dados preenchidos e confirmados, realizar esse recadastramento. Então, esse é um dos exemplos que a gente traz que melhorou muito, né, a percepção e a experiência do prestador de serviço e, consequentemente, também do cliente. Quando a gente iniciou essa transformação digital até o final do ano passado, 36%, quase um terço ali das ligações foram reduzidas, comparando, né, ao cenário de 2018. Então, pro contato do prestador. Então, a gente falar que reduzir qualquer canal, cerca de 30% a demanda, é um volume muito significativo. E aí a gente entende que isso, né, na prática, na ponta, faz com que o prestador ele começa a ser mais eficiente também, ele começa a ter um acolhimento diferente, né? E é isso que a gente se preocupa muito. Um dos projetos que a gente está conduzindo aí em termos de projetos futuro e que está em andamento, e aí sim é um projeto bem disruptivo aqui na nossa Unimed, é o projeto de consultório médico 4.0. Então, de novo, para a gente poder transformar toda essa jornada do paciente, a gente precisou também transformar e auxiliar essa transformação digital para o consultório. Então, nós tínhamos e temos ainda consultório e ele é 100% físico e analógico, né? Então, para você entrar em contato, tem que ser só por telefone. Você quer agendar uma consulta, tem que ser em horário comercial. Quando você passa com o médico, aliás, né, quando você chega na secretária, ela está com aquela agenda física ainda, né, aquela agenda de papel, anotando o teu número, teu telefone. Com o médico, ele tem aquele prontuário físico ainda de papel. Então, isso é um cenário que a gente vê que existe ainda, né, ainda por mais que a gente esteja num novo milênio aí, principalmente uma era digital, mas isso acontece com muita frequência. Então, a gente vem com esse projeto tentando proporcionar o acesso aos nossos médicos cooperados a essa transformação. Então, com esse projeto, ele passa a ter uma solução onde ele consegue levar para o cliente o agendamento eletrônico, se de fato ele quer disponibilizar a agenda dele, o cliente pode agendar a qualquer momento. Ele tem as confirmações via WhatsApp, né, para a secretária, isso é muito importante, porque perde-se um tempo muito grande e o absenteísmo no consultório, ele é ruim, né? Não só financeiramente, mas também pelo fato de você tirar o horário, a possibilidade de uma outra pessoa ser atendida, né? Então, isso ajudou muito a reduzir o absenteísmo com a confirmação eletrônica. A gente tem hoje a possibilidade do médico emitir receituários, guias de exame, atestado, tudo de forma eletrônica, com assinatura digital. Então, a gente elimina 100% a necessidade de papel, ou até mesmo daquela necessidade de você tentar entender a letra do médico, né, que é muito complicada. Então, quem nunca passou por um médico e depois de uns 2 dias saiu procurando sua receita, né, que não lembra mais o que ele prescreveu, não comprou, enfim. Então, essa jornada digital, né, ela tem que ser construída desde a etapa ali do atendimento, relacionamento enquanto cliente, até mesmo na ponta enquanto consultório. Então, esse é um projeto bem desafiador. A gente já levou ali para cerca de 200 cooperados, mais ou menos. E a nossa intenção até o final do ano é alcançar ali 1.000 cooperados. Então, conseguindo isso daí, de fato, a gente vai estar cada vez mais pronto para levar uma experiência significativa para esse cliente. Falando um pouco assim sobre o tema que motiva o episódio do podcast de hoje, do nosso Peoplecast. Denis, como você acha que é o segredo, ou segredos, vamos dizer assim, para fornecer uma boa experiência de atendimento para o cliente quando a gente pensa nas empresas de saúde? Pergunta de 1 milhão, né? Se fosse lógico, uma regra, seria muito fácil. Eu acho que a principal, assim,
ação que a gente precisa tomar, ou principalmente a responsabilidade que a gente tem que assumir, é de que o cliente, ele espera nada mais do que a eficiência nossa, né? Então, hoje, para você pagar um plano de saúde, ele é muito difícil, né? É uma das principais despesas enquanto pessoa física e também enquanto pessoa jurídica. Então, não dá para você ter qualquer tipo de dificuldade, né? Você ser assertivo ou eficiente no momento ali de enviar o boleto ou de você gerar uma autorização, autorizar uma internação, isso para o cliente, na verdade, é teu papel, né? É mais do que sua obrigação enquanto operadora. Agora, o que cabe principalmente a nós é fazer muito mais do que isso, né? Muito mais do que se espera do cliente. Então, primeiro, sempre você tem que ter os seus processos operacionais de back-office muito azeitados, eles têm que ser redondos, a engrenagem ela tem que funcionar de uma forma organizada, porque não adianta de nada você querer levar soluções digitais e o básico que o cliente espera você não consegue entregar. Então, esse básico você tem que garantir que ele aconteça de forma muito proativa, né, e muito correta, para que aí sim você desprenda de atenção em cima de cada momento ali na jornada que você quer gerar um encantamento, né, para o seu cliente. Então, dando exemplo de mais um projeto assim para você entender, a gente vem trabalhando desde 2020, mais ou menos, com um registro eletrônico de saúde. Então, praticamente é uma centralização de todo o histórico clínico do cliente, né, numa aplicação. E, de fato, o objetivo principal é a gente levar essa visão centrada para a ponta, para o médico, né, para o consultório, para a clínica. Então, não é nada mais ruim do que o paciente, quando ele chega e ele precisa, né, ele tem a necessidade de passar por um médico por conta de alguma doença, e ele ter que ficar explicando para o médico ali tudo que ele já teve, né? Muitas vezes você acaba não explicando para o médico por achar que é desnecessário, e aquela informação ela é imprescindível para aquele tipo de diagnóstico seu. Antigamente, se a gente olhar num cenário ali de 1990, mais ou menos, ou até mesmo um pouco no começo dos anos 2000, era natural quando você ia no médico, você ia acompanhado, né? Então, sempre teu pai ia no médico, você ia com seu pai, né? Você ia com seu irmão, você tinha alguém acompanhando você naquela consulta. Isso ajudava, era muito rico para o médico, para ele poder tirar algumas informações, né? E complementar alguns dados. Hoje não, hoje é mais do que natural as pessoas irem sozinhas, né? A gente observa até pediatras acompanhando, às vezes, atendimentos às vezes, a babá acompanhando ali do filho. Então, esse desafio que a gente tem de digitalizar esse momento é mais no sentido da gente proporcionar o acesso a uma saúde de mais qualidade, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse registro de saúde todo interligado e todos os stakeholders fazendo parte desse ecossistema, a gente consegue que o atendimento ele seja mais eficaz, o diagnóstico ele seja mais preciso e ágil, né? Isso conta muito na saúde. Então, essa transformação que a gente vem procurando, né, e tentando levar até o cliente, é para que, de fato, ele tenha um acesso com mais qualidade à sua saúde. Então, é muito gostoso quando você chega para um médico e ele já conhece todo seu histórico clínico, ele já sabe muito bem o que você já teve, quais os remédios que você toma foram prescritos. Então, a partir daquele momento que você está sentindo, passa a ter um complemento em cima de uma informação muito rica. Então, esse projeto ele já está acontecendo aqui na Unimed de Rio Preto, até a gente chegar no momento que eu imagino, por longo de 2022, a gente vai estar pronto mesmo para ter modelos preditivos. Aí não só falar o que o cliente teve, sim o que ele pode vir a ter. Então, esse cliente ele tem uma propensão muito grande de vir a ter alguma doença cardíaca. Então, isso também, aí sim, a gente fecha o ciclo com muita assertividade para que a gente cuide de fato da saúde do cliente e não só da doença dele. Você tem outro exemplo, quando a gente pensa assim, de aspectos básicos que uma empresa de saúde precisa ter atenção ou precisa desenvolver quando ela pensa em proporcionar uma boa experiência para o cliente? Começando pelo começo, literalmente, né? Hoje o processo de contratação de um plano de saúde ele é muito burocrático, né? Então, até por essa
diversas regulamentações que o setor passa, e você praticamente ficar com esse cliente durante toda a sua vida, para você contratar um plano de saúde são, né, ainda diversos documentos que precisam ser preenchidos, formulários que você precisa e questionários que você precisa responder. Então, hoje um plano de saúde, se ele de fato quer olhar para a melhor experiência do seu cliente, no momento ali de contratação, ele já tem que digitalizar esse processo, né? Então, a gente hoje, no Unimed Rio Preto, a venda ela acontece 100% de forma eletrônica. Então, não tem mais papel, 100% é feita através de assinatura eletrônica. Ela não precisa mais ser feita de forma física, né? Até principalmente nesse momento que a gente vive. Então, é uma alternativa mais do que imprescindível, ela pode acontecer de forma remota. Então, a troca de informação ela é feita através do portal, né, de vendas. A gente implantou mais recentemente o Venda Online. Então, para você adquirir um plano, você não necessariamente precisa ir atrás de um corretor ou de um vendedor. Sozinho, você pode ir lá e contratar o seu plano de saúde, assim como qualquer outro serviço, né? Principalmente quando você quer comprar uma televisão, né? Você não precisa ir atrás de um vendedor para comprar essa televisão, você compra sozinho na sua casa. O plano de saúde é a mesma coisa. Então, eu acho que para as operadoras que estão preocupadas, né, com essa visão e essa jornada do cliente, ela já tem que começar com o pé direito. Então, desde o momento ali de contratação até o momento de você acompanhar ele durante essa jornada. Então, contratar digital e o acompanhamento ser 100% digital com esses empoderamentos e principalmente, né, com algum CRM, alguma plataforma que gerencie isso para você de uma forma bem clara, para você de fato conseguir ter o histórico do cliente necessário e apresentar para ele as soluções pronta, né? Então, e não cada vez que ele entra em contato com o operador ou tem alguma dificuldade, você precisa abrir um chamado para ter que atender aquela necessidade. Isso é inadmissível no mundo moderno. Sim. E outro aspecto, quando a gente fala de atendimento, é algo que eu vejo crescendo em várias empresas, de vários segmentos, é o uso de chatbots, de assistentes inteligentes para fazer serviços como agendamento, mudança de consulta e também para solucionar dúvidas, às vezes, que os clientes tenham. Eu vejo que muitas empresas estão adotando chatbots agora. Eu queria entender um pouco de vocês, já na Unimed, de São José, do Rio Preto, que já tem essa solução há algum tempo, como é a relação de vocês com o chatbot? Nesse momento, em que estágio a solução se encontra, o que vocês planejam para o futuro com ela? Uhum. A gente, desde 2017, né, a gente implantou ali o chatbot com um time da Plusoft. Naquele momento ainda era muito novo, né, era muito diferente, e a gente num primeiro cenário, a gente fez um chatbot bem informativo, né? Ele não era tão resolutivo, mas ele era muito mais informacional. Então, a gente, através da Clara, que é uma persona que a gente criou, ela tirava dúvidas que eram informativas. Então, como que eu faço para ter acesso ao meu exame, acesso ao guia médico, né? Então, essas informações, ela orientava o cliente de forma automática. Isso era muito positivo, muito simples de se fazer, então a gente observou uma adesão muito grande. Só que aí a gente, obviamente, como toda solução, é necessário que você aprimore, né? E aí a gente percebeu que era necessário também a gente integrar com alguns autosserviços, né? Então o cliente ele não queria só saber como que ele fazia para ter acesso ao seu boleto, ele queria já ter o boleto. Então, ele não queria saber como que ele fazia para acompanhar uma autorização, ele já queria saber ali se está autorizado ou não. Então, a gente precisou ampliar ela, que foi por volta de 2018, 2019, com esses serviços integrados ao nosso ERP, e aí a gente passou a proporcionar também a solução, né, para os clientes. Então, isso teve uma adesão maior ainda, a taxa de retenção aumentou significativamente, a semântica, ela é muito importante que a gente tenha uma curadoria de fato, né, e que ela exista com rotina, porque cada vez mais a gente percebe que as dúvidas elas vão mudando, né? Então, achar que você vai, num momento, construir aquela árvore, né, de inteligência e ela vai ser a mesma ao longo do ano é uma utopia. Todo dia, toda semana, você tem que ir ali atualizá-la com algum tipo de informação.
E o cliente, ele muda muito, né? Então, as principais dúvidas que nós temos hoje em 2021 estão muito longe de ter sido as dúvidas em 2017, quando a gente implantou. Então, a intenção nossa agora é levar esse chatbot para diversos outros canais. Então, a gente já colocou no WhatsApp e colocar em canais, né, como o Telegram, ou até mesmo o Direct, né, do Facebook. Então, é importante que a gente alcance novos canais para que a gente alcance clientes que, de repente, prefiram esses canais de comunicação para conseguir se relacionar ou conversar com a Unimed. Sim. E ano passado, em 2020, você consegue... tiveram algumas mudanças que vocês realizaram no chatbot? Teve algum ajuste que vocês precisaram fazer por conta do cenário? Uma das coisas que nós colocamos foi a opção do cliente tirar dúvidas sobre sintomas, né? Logo no começo, existia muita dúvida quais seriam os sintomas do Covid, o que ele faria se porventura ele identificasse que estava com algum desses sintomas. Então, a gente criou de forma imediata, né, o canal do combate ao Covid aqui na nossa Unimed. Então, era uma equipe multidisciplinar pronta para tirar essas dúvidas e fazer o acompanhamento. Mas, obviamente, como toda grande demanda, você acaba, às vezes, não tendo capacidade de atender ela 100%. Então, o chatbot foi importante naquele momento para a gente já disponibilizar essas informações de forma automática para o cliente. E aí, ali, sim, 24/7, a qualquer momento, ele poderia, através de alguns questionários, formulários de resposta, ele ter ali a sua informação de forma mais pronta. Então, ele respondia quais eram alguns sintomas que ele tinha, e ele tinha ali a informação, a orientação, se ele devia procurar, qual canal, né, que ele deveria procurar, se seria já o pronto atendimento, se ele deveria entrar em contato, ou se ele deveria só ficar em observação mesmo. Então, isso foi muito positivo dentro de 2020 para a gente, naquele momento, principalmente enquanto Covid. Você tem vários projetos para digitalizar muitos serviços e melhorar a experiência do paciente ou do cliente, independente do ponto de contato que ele se encontra. Você já tinha mencionado consultório médico para ajudar as equipes de parceiros que fazem esse atendimento, registro eletrônico. Eu queria entender se você tem para o futuro, quando a gente pensa em médio prazo, 1 ano, 2 anos, quais outros serviços ou quais outras soluções a Unimed de São José do Rio Preto pretende implementar ou está avaliando? Um dos que já vem sendo desenvolvido e que eu acredito que vai ser um grande diferencial por enquanto, né? Por incrível que pareça, ainda é um grande diferencial, é o agendamento eletrônico para os médicos, né? Então, hoje, nós temos cerca de 1.500 cooperados médicos, então praticamente todas as especialidades nós temos médicos disponíveis para o cliente Unimed. Só que quando ele precisa, né, procurar, por exemplo, um ginecologista, nós temos cerca de 80 e poucos ginecologistas. É quase desumano você ter que entrar em contato com cada um deles para saber quem tem a agenda mais próxima, se porventura você está procurando um atendimento mais rápido. Então, esse acesso ao médico ainda, ele é muito analógico, né? Então, eu comparo como antigamente ao táxi, né? Se você quisesse táxi, você tinha que ligar, esperar, dar um jeito dele atender e ficar esperando a possibilidade dele vir aqui te buscar ou você ter que ir lá até o ponto dele. Então, um dos cenários que vão mudar bastante drasticamente aí ao longo de 2022 vai ser esse acesso à agenda do médico de forma eletrônica. Então, no aplicativo da Unimed Rio Preto, você vai acessar e ali mesmo você vai ter toda a agenda disponível para você marcar a hora que você quiser, sem necessidade de você ter que ficar procurando ou entrando em contato. Mais do que isso, você vai ter acesso a qual médico que atende por telemedicina. Então, muitas vezes é mais um sintoma simples que você quer passar por atendimento, fazer alguma atualização de receita. Então, não necessariamente você precisa ir fisicamente, né? Ou até por necessidade, você não consegue ir fisicamente e você precisa ser de forma virtual. Então, você vai conseguir agendar e realizar essa consulta de forma eletrônica, né? 100% eletrônica. Então, esse é um projeto que ele já vem acontecendo, ele está em fase final de implantação. E eu vejo que vai ser uma quebra mesmo de cenário, onde a gente vai digitalizar de fato o acesso ao médico. Caminhando para o final do nosso episódio, Denise, eu queria entender assim, de você que está envolvido em vários projetos, tem muita experiência dentro dessa área de atendimento ao cliente para fazer jornadas
efetivas e que realmente tragam satisfação para quem busca os serviços na Unimed de São José do Rio Preto, qual conselho você daria, ou quais conselhos você daria que você acha que são fundamentais para as operadoras de saúde que estão estruturando a sua jornada do cliente e querem começar com o pé direito? Primeiro, eu acho assim, a gente tem que entender que existe uma enorme diferença entre querer e fazer, né? Entre você idealizar alguma coisa e você conseguir, de fato, implantar aquela solução. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você nunca vai ter um cenário perfeito, você nunca vai conseguir encontrar uma solução perfeita na primeira. Então, erre. Quanto antes você errar, ótimo, mais rápido você vai acertar depois. Então, em qual solução eu devo colocar? Será que eu devo colocar um aplicativo? Será que eu vou atrás de chatbot? É importantíssimo, obviamente, você tentar fazer um diagnóstico mais preciso do seu cliente, quem que ele é. Então, se o cliente seu, ele consome o seu serviço ali uma vez por mês ou uma vez por ano, talvez não faz tanto sentido para ele instalar um aplicativo só para usar isso, né, uma vez por ano. Então, é mais assertivo você disponibilizar um chatbot através do WhatsApp, por exemplo, onde, se ele por acaso quiser, ele já tem um atendimento ali, ele conversa a qualquer momento. Então, identifica no cenário de qual que é seu principal cliente, mas haja, né? Não tenha medo de errar. Eu observo muito, não só no cenário, né, das operadoras, como várias outras empresas, a busca por alguma tecnologia perfeita, que você consiga entregar e seu cliente já ame, né? E isso não vai acontecer num primeiro momento. Então, entrega a tecnologia, você vai observar que você vai ter vários pontos que precisam ser aprimorados, e quanto antes você aprimorar, aí sim você vai conseguir alcançar uma satisfação mais adequada desse cliente. Eu acho que esse é um principal ponto, sem dúvida, é o ponto mais importante. E segundo, a gente tem que ouvir mais o cliente, né? Eu vou finalizar com o começo. Não adianta você querer procurar soluções, desenvolver projetos, se você não escuta o seu cliente. Você tem que ouvir. Para você ouvir, você tem que estar aberto a ouvir reclamações, a ouvir algumas informações que às vezes possam te incomodar, mas de fato é a visão do cliente e você precisa atuar em cima dele. Tá? Então, quer ser assertivo, quer implantar algo que de fato vai trazer uma experiência inovadora, uma experiência satisfatória para esse cliente, você precisa de fato tirar as ideias do papel, né? Eu brinco que no cemitério de empresas, né, tá cheio de boas intenções. Então, eu nunca vi nenhuma empresa grande que quebrou, que fechou, não ter um planejamento estratégico interessante, né, não ter boas ideias, bons gestores. Isso é natural, você observa que isso acontece. Mas o que difere essas empresas daqueles 5% que se destacam no setor é que aqueles 5% eles entregam, né? Então, coloque em prática, independente de qualquer que seja, né? Mas eu preciso colocar uma solução de WhatsApp. Você não vai ser a primeira, não tente inventar a roda. Pergunte, compartilhe, faça benchmark, né? Hoje, eu acho que um dos ganhos que a gente teve com esse cenário de pandemia, né, de restrição de acesso, foi essa troca de informação, né? Nunca na história a gente teve tanta troca de informação, tanto podcast, tanta informação acessível e de graça. Então, poxa, eu preciso implantar uma tecnologia na minha empresa de e-commerce. Gente, existem diversos podcasts, diversas pessoas que têm muito conhecimento, já passaram por aquele momento, né? Escuta, faça benchmark, e aí sim você depois tome a decisão, mas faça. Acho que essa que é o ponto principal. Depois dessa finalização tão bem completa, tão bem acertada, a gente chega aqui ao final do nosso episódio do Peoplecast, sobre a jornada do cliente na área de saúde. Denise, eu agradeço demais a sua presença. Você trouxe muitos cases e muitos números interessantes sobre o trabalho que está sendo feito na Unimed de São José do Rio Preto. Tenho certeza que as informações realmente vão ajudar quem vive esse momento e quem busca por melhorias constantes. E eu queria, nesse momento, você já fez uma fala final, mas eu queria saber se você quer acrescentar mais alguma coisa, ou quer se despedir. Eu queria deixar esse momento para você. Obrigado. Eu queria agradecer de novo, né, novamente, a todo o time da Plusoft por convite, né, por essa oportunidade, dizer que a gente está sempre à disposição, caso precisem de qualquer coisa, e saber que esse cenário que a gente está enfrentando como um todo, ele, sem dúvida, a gente vai sair muito mais forte dele, né, a gente vai sair muito mais preparado dele. Então, quando a gente fala tanto na busca de inovação, de serviços digitais, isso
era o futuro, né? E hoje é mais do que o presente. Então, a gente precisa e a gente está melhorando a cada dia. A gente observa que os clientes eles estão tendo acesso a informações que antes eles não tinham. Eles estão sendo mais empoderados e isso é muito positivo. Então, vamos aproveitar desse momento, né, tão difícil para olhar os pontos positivos e sair dele muito mais fortes. Então, eu acho que todo o cenário vai ter, obviamente, seus desafios, mas eu acredito que muitas empresas vão conseguir aproveitar esse momento para sair muito mais fortes e preparadas para um futuro muito mais promissor. Tá? Então, obrigado pela participação. Um bom dia ou uma boa tarde para quem estiver ouvindo à tarde. E esse foi mais um episódio do PeopleCast. Agradecemos demais quem ficou conosco até aqui e esperamos vocês nas próximas edições. Até logo! Tudo sobre tecnologia feita de pessoas para pessoas.